Questão 4. Para dar aula sobre o funcionamento de capacitores em circuitos elétricos, um professor de robótica decidiu montar um pequeno circuito contendo uma chave, um resistor, um capacitor de placas paralelas e uma bateria. Em um dos experimentos, uma bateria de 12 volts foi utilizada para testes. Porém, o professor esqueceu de descarregar um capacitor que tinha sido utilizado previamente em outro experimento e estava completamente carregado. Ao conectar a bateria no circuito e fechar a chave de contato, qual foi a corrente instantânea que circulou no circuito e qual a sua direção? O circuito que a gente tem aqui, a bateria de 12 volts, uma chave, deixando o circuito aberto, um resistor de 2 ohms e um capacitor de 22 volts, que nesse caso está completamente carregado, ou seja, esses 22 volts estão armazenados aqui dentro. E aí o que é que acontece, pessoal? Quando essa chave ela passa do momento onde ela está aberta, ela vai para o momento onde ela está fechada, e esse circuito se conecta, o que a gente vai ter aqui em relação à diferença de potencial? Esse capacitor está carregado. Então, quando o circuito é fechado, ele vai descarregar toda essa tensão que está armazenada. E aí, nesse caso, nós temos aqui os 12 volts da fonte e os 22 do capacitor. No caso, a corrente que está vindo da fonte, ela vai fluir nesse sentido, e a do capacitor vai fluir nesse sentido. Opa, pessoal, passando aqui rapidinho, só para explicar essa questão da orientação da corrente. É o seguinte, aqui a gente tem a bateria de 12 volts, e a gente consegue ver que como essa barrinha aqui ela é maior do que essa de baixo, isso aqui na simbologia significa que então a gente está trabalhando com esse sendo o polo positivo, e aqui o de baixo sendo o polo negativo. E aí, por convenção, a corrente ela vai fluir do polo positivo para o polo negativo. Então, no caso dessa aqui da bateria, ela vai fluir nesse sentido, fazendo esse caminho até voltar aqui para o 12 volts. E aí, o capacitor, ele conectado nesse circuito, vejam que essa perninha aqui do capacitor, ela está conectada justamente na parte negativa da bateria. Então, eles dois como se eles estivessem conectados no terra, no ground. Então, aqui também é negativo. E aqui, por consequência, então, essa placa ela vira a parte positiva. E aí, quando esse circuito ele é fechado, novamente, por convenção, a corrente a gente vai adotar ela como fluindo do positivo para o negativo. Então, no caso do capacitor, ela flui nesse sentido aqui, que é no sentido contrário da corrente que vai estar fluindo pela bateria. E agora a gente pode voltar de novo para a resolução. Valeu! Então, nesse caso, temos que a tensão, a diferença de potencial equivalente, vai ser justamente os 22 volts menos os 12 volts da fonte. Então, nesse caso, vamos chamar aqui de V equivalente, vai ser 22 menos 12, que vai ser igual a 10 volts. Por quê? Por que 10 volts? Porque esse capacitor está descarregando 22, só que aqui ele está encontrando 12 volts no sentido, digamos assim, contrário. Então, esses 22 volts, parte dele vai anular essa tensão de 12 no sentido contrário, e aí vai sobrar os outros 10 volts, que vão fazer essa corrente aqui fluir por esse circuito. E aí, para a gente descobrir a corrente, então, a gente aplica a lei de Ohm, onde temos que a tensão U ela é igual a resistência R vezes a corrente. Nesse caso, a gente isola aqui a corrente e temos que I é igual a R dividido. Opa, aqui eu coloquei errado, né? Então, vou cancelar aqui. Na verdade, é I igual a U sobre R. Então, nesse caso, temos que a corrente ela vai ser a tensão, que já descobrimos como sendo 10 volts, dividido por R, que é 2 ohms. Então, a corrente, ela vai ser de 5 amperes aqui, a corrente instantânea que vai fluir pelo circuito quando a chave for fechada. E aí, nesse caso, como eu te falei para vocês, a corrente ela é 5 amperes e pela maior tensão ser predominante aqui no capacitor ao invés da bateria, no momento em que essa chave ela é fechada, a corrente ela vai fluir da bateria, do capacitor para a bateria. Ela vai fluir nesse sentido aqui, porque é justamente 22 volts é maior que 12. Então agora vamos lá para as alternativas. 5 amperes da bateria para o capacitor, não, a gente sabe que é do capacitor para a bateria, porque o capacitor nesse momento ele tem uma tensão maior. 11 amperes a gente não sabe que não é. 6 amperes a gente sabe também que não é, a gente calculou 5. E aqui 5 amperes do capacitor para a bateria, que é justamente o que a gente falou. Calculamos 5 amperes e como aqui temos 22 volts, ela flui do capacitor para a bateria.
Alternativa correta, então, letra D, a resposta da questão 4.